interesse, deem uma olhada. Acho que é um evento super bacana, a gente foi no ano passado, teve muita coisa bem legal. E daí começar a apresentar o primeiro palestrante, que vai falar um pouquinho do Dask, que eu via o tema da sua palestra, daí eu já fui lá na madrugada brincar com o Dask. Ralei pra caramba, mas funcionou, foi interessante. E só dar as boas-vindas aí, nosso palestrante. Obrigado. Beleza, galera. Toda. Desculpa, eu vou interromper a palestra dele, porque eu prometi para ele fazer isso, tá? Em loco, é um ambiente bem descontraído, eu estou de sandália, e eu trabalho assim mesmo. Mentira, eu estou descalço, velho. Porque eu vim de São Paulo. A gente tem uma sede em Recife, onde fica produto de engenharia. E eu trabalho assim mesmo, é normal. E aí eu queria fazer um public shaming dele, fiz de propósito. Isso está errado, isso daqui não é em loco, ele vai vir de short amanhã, beleza? Era só isso. Ele vem assim também, ele veio só para fazer a fita. É verdade, é verdade. Tem que ficar apresentável, né? Não, na verdade, o que aconteceu, vou dar a verdade aqui, o spoiler, é a primeira vez que eu estou no escritório de Recife, de São Paulo, e só via por foto e tal, eu vi, pô, a galera de lá é mais elegante e tal, né, velho? Aí eu vou melhor vestido, porque esse negócio de bermuda, descalço, é coisa de praia e tal. Então, eu cheguei aqui e estava todo mundo de bermuda. Então, galera, vou primeiro me apresentar. Meu nome é Rafael Moraes. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um caso de uso real, certo, aqui da Inloco, dentro de todas as tecnologias que a gente usa aí para estar processando dado, que é uma quantidade bem legal de dado aqui, bem grande, na verdade. Esse foi uma das oportunidades que a gente teve de testar e foi bem sucedida. Na Inloco eu trabalho hoje eu sou meio SRE, meio dev lá e tal, fica meio misturado, né? A gente acabou de montar o time de SRE dedicado. E começar apresentando aí para você essa biblioteca. Eu não sei quem conhece. Alguém já usou aqui o Dask para alguma coisa? Pronto, legal. Então, é bom que boa parte não conhece, e isso acho que vai dar uma acrescentada aí para vocês como mais uma ferramenta. Só para explicar um pouquinho da motivação, né? Que a gente meio que o pessoal chegou para desenvolver o Dask. Então, assim, sempre foi muito penoso você trabalhar com dados em Python, principalmente falando de dados de larga escala, certo? Quando a gente começa a falar aí, a partir de 100 gigas de dados, a gente sempre bate num limite de memória, quem usa Pandas aí sabe disso. Então, a alternativa até então era fazer isso via Spark, no PySpark. Então, o pessoal pensou, pô, velho, é muito difícil você manter um cluster de Spark e tal, isso dá trabalho. Na minha opinião, não faz sentido, já que você vai usar Spark, está usando Python, certo? Já que o negócio é feito em escala. Então, vai ter até uma pergunta aí que depois eu vou responder para vocês. Por que o Dask em relação ao Spark, né? Então, basicamente, o que ele oferece é a parte de multithreading, multiprocess e a parte de computação paralela, certo? Que hoje a gente não tem de forma fácil usando Python, todo mundo sabe. Então, a aplicação basicamente para você usar datasets que são maiores do que a tua memória no computador. E era exatamente esse problema que a gente tinha quando começou a processar os dados lá em loco. Para você ter uma ideia, a gente estava processando dados aí que um dia de dado dava nessa faixa aí de gigas e a gente tinha que processar mês. Então, assim, realmente foi uma necessidade de uso real, né? Então, assim, o que é e para que serve? Basicamente, o Dask é dividido em duas partes, certo? É a parte do escalonador, que vai cuidar da parte de agendamento, criar o grafo, né, de execução das operações, e outros são basicamente os collection types, que é o que a gente já conhece aí, quem usa NumPy, a parte de array, o data frame, né, e as listas, que são meio que a implantação dos objetos nativos do Python. Então, assim, como é que funciona? Basicamente, a gente vai ter as collections. A partir dessas collections, a gente vai gerar um grafo, né, de execução. E você vai ter dois tipos de escalonadores, basicamente, certo? Que são os escalonadores para processamento local. Apesar do Dask, você ter a opção de usar ele com clusters, ou seja, com mais de um nó físico, mais de uma máquina fisicamente instalada. Isso, hoje em dia, antigamente era mais complicado de fazer, mas hoje é bem tranquilo de fazer com Kubernetes.
A grande maioria do uso que eu ainda vejo é o pessoal usando numa única máquina, meio que para aproveitar realmente a questão de multithreading, multiprocess, certo? Então, basicamente, aí, esse verdinho aí exemplifica a parte do uso na própria máquina local, certo? Com uma máquina e outra, o escalonador distribuído. Quando você usa na própria máquina, a ideia é você ter multithreading, multiprocess, de forma assíncrona, né? Então, só para você ter uma ideia aí do exemplo de como é que é o Dask por trás, ele sempre cria um grafo da execução. Entendam cada segmentozinho desse que está dando o highlight como uma operação, certo? Que pode ser uma operação NumPy, por exemplo, de agregação de soma do que vocês imaginarem. E essa é meio que a estratégia dele para executar isso de forma paralela e, no final, agregar o resultado. Você vê que no final ali tem um único ponto. Quem já conhece Spark sabe bem como é que funciona o DAG aí, né? E a ideia é que esse grafo não seja cíclico, né? Ele sempre vai chegar num ponto de não retorno. Aí, por que o Dask? Se vocês pesquisarem, hoje, para quem trabalha com dados, talvez a biblioteca mais usada de Python, aí, sem dúvida nenhuma, é o Pandas. Então, todo mundo que trabalha com dados hoje, se não conhece, tem a obrigação de conhecer, usar o Pandas. E o Dask, na verdade, é uma alternativa que implementa praticamente a mesma API aí do Pandas, certo? Com algumas limitações. Então, quem já usa Pandas, a migração é praticamente transparente, contando com algumas limitações, porque o Pandas é bem extenso, né? Não dá para implementar a API toda. Então, assim, quando eu conheci o Dask, foi meio que essa sensação que eu tive. Eu conheci o Pandas, eu falei, pô, estou batendo na limitação, será que tem alguma alternativa? Quando eu vi o Dask, eu falei, resolveu minha vida. E realmente resolveu. Não resolve todos os problemas, mas boa parte deles. Aí, como eu disse a vocês, aquela pergunta, por que Dask e não Spark? Eu pergunto, por que Python, então? Se for para usar Spark, por que a gente usa Python? Por que não usa Scala? A gente sabe das limitações do Python em relação ao Geo, e sabe que se a gente for usar Scala, a gente não teria essas limitações usando o DF lá no Spark e tudo mais. Então, assim, todo mundo sabe, e é bem claro que Spark com o UDF em Python é muito mais lento do que usar ele em Scala com as UDFs. Então, assim, se já que a gente vai estar usando o Python por comodidade da linguagem, todas as ferramentas e bibliotecas que a gente tem para ML e tudo mais, a gente deve estar usando também uma biblioteca que seja nativa Python. A não ser que realmente seja necessário, tá, a gente partir para algo que não dê para usar, e, enfim. Ele é nativo, né, como eu disse, é nativo Python, é bem rápido, é escalável e tem a API familiar em relação ao Pandas. Então, assim, só esse trechinho de código aí, para vocês entenderem, o que muda basicamente é o import e o compute, ali no final. Por que o compute? Porque ele é lazy. Então, assim, ele meio que cria o grafo da execução, certo? E só executa as operações, né, no final, quando ele já tem todo o processo mapeado e a parte de paralelismo mapeada. Eu vou explicar mais ou menos as features que você pode usar no Dask, né? Basicamente são 4. A primeira é uma implementação do que a gente tem em array no NumPy, só que a diferença é que você pode ter uma coleção de arrays, né, para a execução das operações em paralelo. Então, basicamente, o Dask Array são múltiplos, são compostos de múltiplos NumPy Array, e também, como eu disse, não chegam a implementar todas as operações que você teria no NumPy Array, mas basicamente as operações de agregação, enfim, são suficientes para o dia a dia. A segunda feature são os Dask Bags, que são basicamente utilizados para você processar objetos como JSON, filtro, esse tipo de coisa, né? Basicamente objetos semi-estruturados, arquivos de logs. Os data frames, que são literalmente a cópia, né, dado com suas limitações dos data frames do Pandas. E o Dask Delayed, que basicamente caso você tenha uma demanda para implementar alguma operação que é altamente paralelizável, certo? Mas nenhuma dessas duas estruturas podem ajudar vocês podem meio que ter uma aplicação custom, basicamente isso aqui, só para ter uma ideia. Um trecho de código, rapidamente, onde você vê que existem operações que são paralelizáveis,
em uma de incremento, né, uma de duplicar, uma de adicionar 2 objetos, e você poderia executar parte dessas operações de forma paralela. Nesse for aqui, ele vai executar de forma sequencial. Só para vocês terem uma ideia, no final, se executa essas operações, teria que somar o resultado, né? Com o Dask Delay, basicamente, você consegue fazer isso, certo? De forma paralela e ter todo o ganho de desempenho aí. Basicamente, só importando, né, a biblioteca e usando o Dask Delay para executar as funções. Então, assim, é muito fácil, muito fácil de usar, certo? Mas tem as suas limitações. E aqui, meio que eu coloquei para listar, não vou passar uma por uma, mas só para vocês terem ideia do que é rápido e trivial ser usado no Dask. Certo? Então, operações matemáticas de somar elementos ou os próprios data frames são bem rápidos. Qualquer operação linha a linha, né? É bem rápido. Agregações comuns, enfim. O que também é rápido, certo? Mas com certas limitações, né? Group bys, quando você faz a partir do index, certo? Os meshes, né, que são a partir de index, de data frames, joins, enfim, como diz, tirada duplicada, enfim. Esse tipo de operação também é bem trivial e bem rápida, desde que usadas em cima dos índices. E o que... Opa, acho que sumiu um slide aqui, mas enfim. Aqui, eu acho que pulou um. O que são operações bem lentas, certo? São todas operações que precisam de shuffle. Então, assim, recriar um índice é bem custoso. Como em qualquer computação distribuída, isso também é a mesma coisa no Spark, certo? Se você tem muito shuffle nos dados, vai ser custoso, vai ser lento, e não vamos dizer assim, uma das operações que são altamente paralelizáveis, né? Enfim, eu coloquei aqui só um slide antes de começar a falar do caso de uso da gente, para vocês entenderem que hoje, assim, se você falasse em Dask há 1 ou 2 anos atrás, 80% dos casos de uso seriam, como eu disse, para computação numa única máquina e você simplesmente tem multithreading ou multiprocess. Lembrando que a parte de multiprocess você tem uma penalidade, né, que é a parte da latência que você ganha para poder esses dados, enfim, transitarem de um processo para o outro. Mas hoje, com o Kubernetes, você consegue utilizar realmente o potencial do Dask, que é a parte distribuída, ou seja, mais de um nó, de forma muito fácil. Entendeu? Inclusive, usando o Jupyter, você consegue ter um ambiente de exploração e de pesquisa muito legal e bem fácil de configurar, certo? Com o Jupyter Hub, tendo a parte de servir, né, os notebooks, então você consegue explorar dado de forma muito rápida e basicamente instanciando os nós do Dask que vai fazer a parte de agregação e operações, né, como executor. Quem tiver dúvida sobre isso aqui, eu já dei uma brincada legal, depois eu passo para vocês. Enfim, eu me mando um e-mail. Mas, enfim, eu fiz questão de mostrar uma dashboard só para vocês entenderem como é que são basicamente executados aí os processos. Ali em cima a quantidade de dados, esse gráfico azul, que está sendo imputado, né, no cluster, e aqui é basicamente cada linha de core, como é que ele lidar o processamento e o tipo de operação que ele está executando aqui embaixo. Sei que não está dando para ler legal aí, que está pequena a letra, mas isso é a dashboard do Dask. Então, assim, quem está acostumado com o Spark, tudo que a gente consegue ver, o processo de execução, a gente também consegue ver nessa mesma granularidade com o Dask, eu acho que de forma até mais interativa, né? E o que era o nosso caso de uso? Eu e nosso querido João aqui, que está na plateia, veio prestigiar. Eu trabalhei com ele num time na Inloco que a gente meio que pegava dados, certo? E dessa vez não trabalhando na parte de ad, publicidade, a gente começou a analisar os dados para entender o comportamento, certo? Das visitas dos usuários e qual era a correlação que elas tinham com outras visitas. E a gente começou a mapear que, por exemplo, certos estabelecimentos, ela tinha uma área de influência, a gente chama exatamente assim, né? Que eram a partir de onde essas visitas são geradas e que tipo de público visitava aquele estabelecimento. Isso tudo veio de uma demanda da gente, porque, queira sim, queira não, a Inloco não é simplesmente uma empresa de publicidade, como a maioria das pessoas conhece, né? A gente também consegue meio que
oferecer insights de negócio para os clientes, para ele entender do tipo, como se comportam as visitas, a quantidade de visitas que você consegue gerar com aqueles anúncios, enfim. E como é que a gente faz isso, dado que a empresa está em constante crescimento? Aí, só para entender, para vocês entenderem qual é o problema, imagina que hoje a gente tem uma base lá de 10 milhões de dispositivos, certo? E a gente gera 1.000 visitas por dia. Se eu começar a monitorar, assim, se a minha base começar a crescer e eu tiver 20 milhões de dispositivos gerando visita, aquilo ali, esse ramp-up, eu tenho que entender num estabelecimento que ele vai dobrar de 1.000 visitas provavelmente para 2.000 visitas. Entendeu? Só que aí, como é que eu explico para o cliente que isso não é um crescimento, e sim simplesmente um crescimento na base da gente de dispositivos que geram visita? Entendeu? Ele vai falar, pô, será que eu dobrei a quantidade de pessoas que visitam o meu estabelecimento? Não. A gente dobrou a quantidade de inventário que a gente tem, certo, para fazer essa inferência de visita. Então, a gente teve a necessidade, na verdade, de trabalhar num esforço que a gente chama de normalização, certo? Que é conseguir detectar a quantidade de incremento de visitas sem levar em consideração o incremento no inventário da base da gente. Então, para isso, a gente começou a entender que tipo, existe um problema, né? Só para não ser muito longo nisso, que simplesmente levar em consideração o crescimento de base não era suficiente. Porque a base poderia ter sido, por exemplo, crescer em Recife, lá na base da gente, 10 vezes, e aqui em São Paulo, 2 vezes. Se eu usasse a mesma regra para fazer essa normalização, não seria precisa. Então, antes de a gente simplesmente chegar lá e fazer essa operação, a gente precisava entender de onde qual eram as áreas que aquele estabelecimento influenciava para sim gerar visita ou não. Enfim, isso acabou gerando um estabelecimento, um algoritmo um pouco mais complexo, que até tem no Medium, depois eu posso passar o link para vocês, a gente deixou público para vocês entenderem como é que a gente faz esse cálculo. Mas, assim, chegou a gerar um gráfico que é parecido com esse daí, só para você entender que essa barra vermelha aí, do lado esquerdo, é um shopping center que a gente tem em Recife. E, tipo, de onde vinham a maioria de onde era influenciado a área de visitas desse estabelecimento. Aí você vê que tem outros shoppings, ou seja, pessoas que visitam os shoppings também visitam outros. E as pessoas que moram ao redor, enfim, nos bairros que tem essa distribuição, né? Só para você entender melhor com outra visualização, era um mapa do calor dessas mesmas visitas. E aqui a gente estava processando cerca de 100 a 160 gigas, certo, de dados. E assim, para você rodar isso em jobs, beleza, Spark atendia, mas para a gente fazer a exploração era bem complexo. Porque você tinha que rodar o job, aí no meio do job tinha algum problema, refaz, reescreve. O processo de fazer isso nativamente, em Python, usando Dask, era muito mais rápido. Tanto que a gente até meio que se dividiu na época no time, né? John aí tocou o processo de rodar os jobs e, enfim, trabalhar com uma quantidade ainda maior de dados. Inclusive, é uma justificativa plausível usar Spark quando você realmente trabalha com datasets muito, muito grandes, acima de 1 tera. Certo? Eu acho que até 1 tera você ainda consegue trabalhar muito bem com Dask. E de forma mais rápida para explorar. E realmente a gente teve um resultado. Isso é um mapa da gente aí de visitas por dia. Enfim, outra apresentação do que a gente teve de área de influência. E eu queria, na verdade, nesse meetup, exatamente trazer ferramentas novas para quem está trabalhando com dados, certo? E poder conhecer que tem alternativas além do Spark, com toda a complexidade aí que se tem de manter, enfim, e até aprender, vamos dizer assim, a linguagem e as sintaxes de uso do Spark. Quem já conhece Pandas, simplesmente vão lá, brinquem, que é bem fácil, bem tranquilo de usar. Aí, quem tiver alguma dúvida, eu queria abrir aqui para perguntas. Tem outra, deixa eu pegar aqui, rapidinho, tem outra. Olá, boa noite. Boa noite. Atualmente eu trabalho na empresa e a gente está usando muito o Airflow para fazer processamento
Isso, em batch, né? E, por exemplo, hoje eu estou rodando um modelo, uma biblioteca do Facebook, né, que é o Profit, para poder processar um modelo que o pessoal de ciência de dados passou para a gente, né? E, pelo que eu entendi, essa biblioteca ela não tem nenhuma integração, por exemplo, com as bibliotecas mais famosas de Python, como scikit-learn ou outras nesse sentido. Aí minha pergunta o Dask tem algum roadmap para incluir essas bibliotecas, esses processamentos? Sim, entendi a tua pergunta. Diretamente, certo, eu não vi ainda ninguém comentar em relação a esse tipo de integração, né? O que a gente usa muito para usar o Scikit é meio que na preparação dos dados, certo? Aí, muita gente, por exemplo, prepara a parte, principalmente a parte que demanda muito I/O, que é altamente paralelizável, né? Faz a parte de filtro, preparar os dados e tudo mais com o Dask, e acaba depois convertendo o data frame para um data frame Pandas. E sobre a questão de jobs aí que você falou em relação ao Airflow, pipeline de execução, tem inclusive uma coisa chamada Dask, que eu acho que é Job Queues, alguma coisa assim, que ele faz a integração com a porrada de pipeline aí, para executar esses jobs. Legal. Eu acho que existe uma biblioteca do Dask chamada DaskML. Isso. Tem a DaskML, que na verdade é uma alternativa, né? Não é integração, eu não sei se é uma integração direta do Scikit, é uma alternativa, né? Isso. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu queria saber se todos os data frames que eu origino utilizando o Dask e essa análise, ele é transparente depois se eu quiser usar o Pandas. Sim, você consegue. Porque basicamente o Dask por trás ele usa vários Panda data frames, como se fosse assim, ele cria vários, entendeu? Então depois da operação você converte tranquilamente. E aí eu posso aplicar qualquer função do Pandas que não existe no Dask normalmente. Sim, caso não tenha no Dask, aí você pode usar no Pandas, normal. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma? Lá em cima. É só para depois dar uma ideia para vocês em relação a ganho de desempenho. Quando a gente quando começou a trabalhar com pandas, com datasets menores, mas com operações altamente paralelizáveis, a gente chegou a ganhar aí 10 até 15 vezes em tempo de execução. Oi, boa noite. Parabéns pela apresentação. Minha dúvida é relacionada à parte de Machine Learning. Eu gostaria de saber, não sei se tem algum estudo que mostra a diferença de performance entre usar, no caso, o Dask ML em relação ao Spark. Cara, eu sinceramente não vou saber te responder porque eu nunca usei o Spark ML. Assim, eu lá não trabalho muito com a parte de ML. Realmente nesse caso daqui era simplesmente analítico, né? Mas tem pessoas muito boas de ML lá na Inloco que eu posso tentar perguntar e depois passar a resposta para você. Como que é a comunidade do Dask em relação ao do Spark? Digamos, se der um problema, botar na internet, eu vou achar a resposta? Não, hoje sim. Eu até uns 2 anos atrás eu ia dizer que era bem difícil você encontrar documentação, enfim. Até quando se encontrasse algum problema, difícil de fazer o troubleshooting, né? Mas hoje você tem bastante documentação, inclusive muito benchmark. Eu até sugiro vocês a darem uma pesquisada, tem muito benchmark de gente comparando o uso do Spark com o Dask para esses data frames que a gente chama os datasets, né, de médio porte, até 1 tera. E tem muita gente, por exemplo, combinando o uso do Dask com o Numba, certo? Para ganhar ainda mais em cima da parte de transformações e operações que você consegue realizar aí com o Numba. E os ganhos são bem expressivos, assim, bem expressivos mesmo. Agora, como eu te disse, né, depende muito do uso, depende muito do caso de uso, né? Se você comparar 2 operações que são realmente altamente paralelizáveis, é bem possível que para um dataset de tamanho médio ele rode melhor em Dask do que no Spark. Tem alguma empresa por trás, tipo do Spark e a Databricks? Cara, eu não sei te dizer quem são os sponsors diretos assim, do projeto, mas eu acho que no site deles tu consegue a informação assim, bem tranquila. Mais alguma dúvida, pessoal? Só para complementar aqui, saiu uma notícia da NVIDIA, acho que semana passada, de forma similar ao que o pessoal faz quando combina Dask com
com Numba, eles estão criando um framework que combina Dask para GPU. Para GPU, pronto. Isso é bem interessante. Quem já tem experiência aí de usar GPU para processamento, isso é verdade. É recente, mas parece que o desempenho tem sido impressionante. Sobre a documentação, eu vi o tema da palestra, daí eu fui lá brincar nas madrugadas lá com um dataset que eu tinha, que era bem grande, não dava para caber na memória, daí eu usei. A documentação eu me perdi um pouquinho, mas daí eu fui lá encher o saco do pessoal no GitHub, lá o pessoal foi super gente fina, os posters lá, os developers. Eles são bem legais e bem prestativos. Eu cheguei a ter um problema também com a implementação lá de Parquet deles e tal, e enfim, eles estavam um pouco atrasados com um update que tinha saído na biblioteca do Pandas. Eu falei com os caras, não cheguei nem a abrir PR, e o cara no outro dia já respondeu e disse, cara, tá média de aí, pode atualizar que vai funcionar, tá ligado? Então, assim, eu vi que o pessoal se movimenta bem rápido lá e são bem prestativos. Sim, tive a experiência também, são muito bons. E a minha dúvida, você mostrou um ambiente, a ideia de um ambiente ali com Jupyter Hub, Jupyter Notebook e Workers pro Desk. É muito complicado configurar isso? Não. Inclusive, você tem os deployments para Kubernetes, né? Praticamente prontos na internet. A ideia é, ele monta o Jupyter Hub, então, e você sobe os notebooks, né? Na verdade, ele automaticamente faz, quando você executa no notebook as tarefas, ele automaticamente mapeia, faz o discovery dos nós, sem precisar configurar nada, e executa de forma distribuída lá. Você tem que ter, na verdade, um pouco de experiência com o Kubernetes, né? Só para poder entender como é que o Kubernetes funciona, mas basicamente é aplicar os deployments dentro de um cluster existente e ele vai subir um serviço lá que você consegue acessar externamente, né? O hub e criar os notebooks. E é tudo dinâmico, assim, né? Bem dinâmico. Inclusive auto-escalar. Você pode, por exemplo, configurar de uma maneira que, a partir do momento que execute o job, ele vai lá e suba automaticamente os desks, os nós do desk. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma? Estão tranquilos? Bom. Eu acho que assim, vale até a pena comentar, principalmente em relação à facilidade de uso. Eu acho que quem trabalha com Spark aqui, quem já tentou botar o Spark para rodar no Kubernetes, sabe como é doloroso. Eu digo que se a gente passou faz pouco tempo também, a gente acaba usando as duas ferramentas, como eu te digo. Quando a gente vai usar realmente uma quantidade de dados muito grande, a gente ainda assim usa o Spark, mas para quem está explorando, prototipando, pesquisando, normalmente o Dask é suficiente.